Nos anos que se seguiram a 1945, o Centro-Leste testemunhou mais conflitos e turbulência do que qualquer outra região do mundo. O atrito no Oriente Médio foi causado tanto pelos conflitos internos, especialmente entre árabes e judeus, mas também devido à sua posição geográfica, pois fica bem na encruzilhada entre a Europa, a África e a Ásia. A descoberta de petróleo no Oriente Médio na primeira década do século e a crescente dependência mundial do mesmo aumentou a importância global da região. A Grande Guerra de 1914 a 18 viu a queda do domínio já tradicional da região pelos turcos. Os árabes representaram seu papel nesse fato e alguns territórios proclamaram sua independência depois da guerra. Outros passaram a ser administrados por mandatos, sendo que a Inglaterra ficou responsável pela Palestina, a Cisjordânia e a Mesopotâmia, e a França pelo Líbano e pela Síria. O Egito encontrava-se sob o controle britânico desde 1882, principalmente por causa do Canal de Suez, do qual a Inglaterra e a França eram os principais acionistas. Em 1922, o Egito conquistou sua independência na perspectiva de que a Inglaterra continuasse a estacionar suas forças militares no país, tanto para guardá-lo contra agressões externas quanto para manter o Canal de Suez. Mas isso não era do agrado dos nacionalistas egípcios e a inquietação contínua levou a um novo tratado, que foi assinado com o jovem rei Farouk do Egito em 1936. Porém, continuaram os clamores por uma independência total. A Palestina ainda era um problema mais difícil. Fora a pátria tradicional dos judeus, mas através dos séculos os árabes apoderaram-se dela. Em 1900, um movimento sionista foi formado na Europa com a intenção de reclamar Israel. Então, em 1917, os ingleses fizeram a chamada Declaração Balfour, que indicava o seu apoio aos judeus para que sua pátria fosse a Palestina. Depois da Grande Guerra, houve um grande fluxo de judeus para a Palestina, mas enquanto a sua intenção fosse tomar o país, os ingleses esperavam que coexistissem em paz com a população árabe. Mas estes ressentiam-se com a presença judaica, especialmente a partir do momento em que os judeus passaram a comprar cada vez mais terras. Quando Hitler tomou o poder na Alemanha em 1933 e começou sua perseguição aos judeus, a imigração para a Palestina cresceu assustadoramente. A irritação dos árabes cresceu e explodiu em uma grande revolta em 1936. Numerosas forças britânicas tiveram que ser enviadas ao país e foram precisos 3 anos para a restauração da paz. Nesse momento, a Segunda Grande Guerra tinha estourado e o Oriente Médio tornou-se de vital importância. Houve numerosas batalhas, inclusive a longa disputa no deserto egípcio e líbio entre os ingleses e as forças do eixo. Os palestinos lutaram ao lado dos britânicos e alguns, como os que tinham chegado à França em 1940, estavam em unidades mistas árabe-judaicas. O Egito, apesar de ser a principal base britânica, não participou da luta. Mas os linha-duras judeus na Palestina ainda tinham a intenção de formar um Estado totalmente judeu e formou 2 grupos terroristas. O grupo Stern, que recebeu esse nome devido ao seu líder Abraham Stern, cometeu um grande número de atrocidades, inclusive em 1944 com o assassinato de Lord Moyne, o ministro residente britânico no Cairo. O outro grupo era o Irgun, liderado pelo futuro primeiro-ministro israelita Menachem Begin. Esse grupo era menos extremista e contentava-se com ataques a símbolos do domínio britânico, tais como delegacias de polícia. No final da guerra, em 1945, o Líbano e a Síria foram declarados independentes pela França. A Cisjordânia também ganhou sua independência, fazendo o mesmo que o Iraque em 1922, apesar das forças britânicas não abandonarem o país até 1945. Porém, grandes guarnições britânicas permaneceram na Palestina e no Egito, assim como outras forças em Chipre, no Sudão e em Aden. O problema palestino era intratável.
Ao grupo judaico Stern e o grupo Irgun juntou-se o moderado Haganah, formado antes da guerra para proteger as colonizações dos ataques árabes. Em outubro de 1945, resolveram atacar a polícia e os centros de comunicação e o exército teve que ser chamado para controlar a situação. A fúria sionista inflamou-se quando os ingleses anunciaram que iriam rescindir uma proposta anterior à guerra para criar estados judeus e árabes na Palestina e que restringiriam a imigração judaica para 1.500 pessoas por mês. Muitos dos sobreviventes do Holocausto de Hitler contra os judeus decidiram começar vida nova na Palestina. A conselho dos americanos, os ingleses concordaram em receber 100.000 refugiados judeus na Europa. Isso aumentou o ressentimento árabe e não parou com o terrorismo judaico. Um dos piores ataques feitos por terroristas judeus aconteceu em julho de 1946, quando o Hotel Rei Davi, em Jerusalém, foi explodido. 99 vidas foram perdidas. Os ingleses, exaustos por 6 anos de lutas contra as forças do eixo, desesperaram-se e pediram a ajuda das Nações Unidas para resolver o problema. Um comitê especial da ONU foi enviado à Palestina em junho de 1947. Visitaram também os Emirados Árabes vizinhos e os campos para judeus sem lar na Europa, mas os árabes palestinos recusaram-se a comparecer. Enquanto isso, a violência continuava. Ao mesmo tempo, os ingleses tentavam impedir a chegada de navios da Europa trazendo judeus que ultrapassassem a cota da Palestina. Em julho de 1947, a Marinha Real interceptou o Êxodos, com 4.000 imigrantes ilegais a bordo, mandando-os de volta ao sul da França e de lá para a Alemanha, onde os passageiros foram removidos à força. A Inglaterra foi amplamente condenada, mas esse impedimento à imigração judaica antagonizaria ainda mais os árabes. Em novembro do mesmo ano, a ONU decidiu que a Palestina seria dividida em 3 estados. O judaico em azul, o árabe em laranja, e Jerusalém receberia status internacional sob a administração da ONU. O mandato britânico deveria terminar em maio de 1948. A solução da ONU não agradou a ninguém. Os judeus ressentiram-se por não receber uma independência imediata, enquanto que os árabes ficaram aborrecidos por perder metade da Palestina. Os ingleses também não gostaram nada de ficar no meio, enquanto os árabes e judeus cada vez mais viravam-se uns contra os outros. E na primavera de 1948, os ingleses desistiram de tentar controlar o assunto e recuaram para encraves em Jerusalém e para os portos de Haifa e Jaffa. Em março de 1945, o Egito, juntamente com a Síria, o Líbano, o Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita e o Iêmen, formaram a Liga Árabe, que foi cada vez mais atraída pelo conflito. Os judeus declararam a independência do Estado de Israel imediatamente depois do término do mandato da Inglaterra, em maio de 1948. A Liga Árabe enviou 30.000 tropas para a Palestina e a luta explodiu. A ONU rapidamente interveio e conseguiu negociar um armistício de 1 mês, longo o suficiente para a completa evacuação britânica. Ressurgiram então as hostilidades, com os israelitas executando ataques limitados em todas as frentes para manter os árabes fora de equilíbrio. A ONU interveio mais uma vez, mas o seu enviado, o conde Bernadotte, foi assassinado, provavelmente por extremistas judaicos, quando tentou negociar o reajustamento das fronteiras.
A luta irrompeu mais uma vez quando os israelitas, que recebiam armas de fora, tentaram romper as linhas árabes para aliviar suas forças sitiadas no deserto de Negev, no sul da Palestina. Conseguiram então encurralar uma armada egípcia na faixa de Gaza. Isso foi o suficiente para que os egípcios negociassem a paz. E foi assinado um armistício na ilha grega de Rhodes em fevereiro de 1949. Os estados da Liga Árabe fizeram a mesma coisa em seguida. Esse fato resultou na ampliação de Israel. A Jordânia recebeu um território de tamanho razoável ao oeste do Rio Jordão e o Egito recebeu a faixa de Gaza como compensação. Mas isso não impedia as lutas contínuas e os atos de sabotagem na fronteira. Uma presença militar permaneceu na zona do Canal do Egito para a fúria crescente dos nacionalistas, o que foi alimentado pelos reversos egípcios na guerra com Israel. Os governos fracos do Egito também não conseguiram melhorar as condições do país. O fato do rei Farouk do Egito ser conhecido como Playboy internacional não ajudava em nada. Os problemas chegaram ao seu auge em julho de 1952, quando um grupo de oficiais da Armada, liderados pelo general Mohammed Neguib, deram um golpe. Farouk foi forçado a abdicar e ir para o exílio, e o país passou a ser governado pelo Conselho do Comando da Revolução. No início de 1953, foram abertas as negociações com os britânicos. Como resultado, o Sudão ganhou a sua independência em 1956. Mais importante para os egípcios, os ingleses começaram a evacuar suas tropas da zona do canal, mas o canal de Suez continuaria sendo uma rota internacional. Dois acontecimentos endureceram a atitude do Egito em relação ao Ocidente. Em 1951, houve um golpe nacionalista no Irã, rico em petróleo. Liderados pelo Dr. Mohammed Mossadegh, que depôs o Shah do Irã, de inclinações ocidentais, e confiscou todos os bens estrangeiros do petróleo, que eram mantidos principalmente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Consequentemente, em 1953, os americanos lançaram um contragolpe que levou o Shah de novo ao poder. O segundo acontecimento ocorreu em 1955, quando a Inglaterra, ansiosa por manter sua influência na região, formou o Pacto de Bagdá com o Iraque, a Turquia e o Paquistão. O primeiro-ministro egípcio Gamal Abdel Nasser, que em breve iria depor Neguib e tornar-se presidente, viu esse fato como uma tentativa para isolar o Egito e aproximou-se mais ainda do bloco comunista. O problema alcançou seu ápice a respeito de um projeto de engenharia de prestígio no Egito, o Aswan Dam. As forças ocidentais concordaram em princípio em colocar dinheiro, mas retiraram a sua oferta em julho de 1956, convencidas de que o Egito estava a ponto de reunir-se ao bloco comunista. A União Soviética e seus aliados, que já tinham começado a fornecer armas para o Egito, rapidamente tirou vantagem disso e deu o seu auxílio para o projeto. Os russos estavam encantados por poder ampliar a sua influência no Oriente Médio às custas do Ocidente. Ao mesmo tempo, Nasser anunciou a nacionalização do Canal de Suez. Os ingleses e franceses temiam que os egípcios pudessem impedir o Ocidente de usar essa passagem vital. Portanto, decidiram reclamá-la à força, se preciso fosse. Mas Israel vivia em contínua tensão em suas fronteiras. O Egito, a Síria e a Jordânia também formaram um pacto militar. Porém, os franceses contaram a Israel o seu plano com os ingleses de retomar o Canal de Suez à força. No dia 29 de outubro de 1956, os israelitas subitamente invadiram o Sinai egípcio para impedir um temido ataque árabe. Seu ataque multifacetado surpreendeu totalmente os egípcios. Dentro de poucos dias, os israelitas aproximavam-se do Canal de Suez. Enquanto isso acontecia, milhares de soldados egípcios caíam em suas mãos.
Os ingleses e franceses informaram às Nações Unidas que se a luta acontecesse nas cercanias do canal, eles seriam obrigados a intervir. Bloquearam a resolução pedindo uma retirada dos israelenses. No dia 31 de outubro, as forças aéreas inglesas e francesas começaram a bombardear as bases aéreas egípcias. Uma força-tarefa anfíbia aproximou-se da costa egípcia. No dia 15 de novembro, quando as forças israelenses aproximavam-se do canal de Suez, tropas anglo-francesas pousaram em localidades próximas de Port Said, em sua extremidade norte, que foram seguidas de invasões anfíbias no dia seguinte. A resistência egípcia era fraca e os franceses e ingleses conseguiram logo seus objetivos iniciais. Mas durante esse tempo, a ONU exigia um cessar-fogo imediato, que aconteceu naquela noite especialmente graças à pressão americana. Durante os 4 meses seguintes, as forças inglesas, francesas e israelenses retiraram-se e foram substituídas pelos capacetes azuis das Nações Unidas. Nasser garantiu então o direito de passagem de todos os navios pelo canal de Suez e tiveram que tirar os restos de navios naufragados que o bloqueavam. Nasser ganhou a simpatia mundial e era visto agora como o campeão do mundo árabe. Ainda decidido a destruir Israel, ele resolveu reforçar a Liga Árabe. Em 1958, o Egito e a Síria uniram-se para tornar-se a República Árabe Unida. No mesmo ano, um golpe no Iraque resultou na morte do rei Faisal, que era pró-Ocidente, que aqui é visto com o rei Hussein da Jordânia, e tirou o Iraque do Pacto de Bagdá. O Líbano viu-se envolvido em uma guerra civil e pediu ajuda sob os termos do Pacto de Bagdá. Um corpo de fuzileiros americanos foi enviado para o local, permanecendo lá um tempo suficiente para ver a instalação de um governo moderado mais forte. A Jordânia também sofria com essa instabilidade e, a pedido do rei Hussein, paraquedistas ingleses foram enviados para o país, saindo quase que ao mesmo tempo que os fuzileiros americanos do Líbano. 1961 viu o Kuwait, rico em petróleo, ser ameaçado, não pela última vez, pelo seu grande vizinho do norte, o Iraque. Foram enviadas tropas britânicas para protegê-lo, permanecendo durante 3 meses, antes de ser substituídas pelas forças da Liga Árabe. Nasser agora voltava-se para o sul da Arábia, onde a influência inglesa estava baseada no porto de Aden. Começou a instalar a instabilidade entre o povo e, em 1961, encorajou um golpe no Iêmen do Norte. Esse fato levou Abdullah Salal, líder pró-Nasser, ao poder. Mas muitos habitantes do Iêmen objetaram, e tropas egípcias foram enviadas para apoiar Salal. A Arábia Saudita apoiou a oposição no que se tornou uma guerra civil que durou 6 anos. Nasser e Salal também encorajaram os rebeldes a operar contra os ingleses em Aden. Inicialmente agiram na região montanhosa de Hafdan, ao norte do porto, mas foram expulsos durante uma breve campanha em 1964. Em Aden, a agitação não foi contida pela declaração do governo britânico de que a Arábia do Sul seria totalmente independente em 1968. As tropas britânicas continuaram lutando a toda força, combatendo o que se tornou uma terrível campanha terrorista.
que só terminou quando os ingleses finalmente se retiraram em 1967. Mas em 1967, cresceu a tensão mais uma vez nas fronteiras de Israel. Os negociadores da paz da ONU conseguiam manter a fronteira de Israel com o Sinai egípcio em relativa calma. Mas nas fronteiras sírias e jordânias, a violência aumentava, alimentada pela proximidade dos árabes palestinos que viviam por perto. Isso aconteceu principalmente depois da formação da Organização de Liberação para a Palestina, a OLP, como resultado de uma conferência de cúpula no Cairo em 1964. A situação agravou-se mais ainda quando a Jordânia e a Síria começaram a desviar o Rio Jordão, que fornecia 2/3 da água de Israel. Tropas israelenses tentaram impedir e a tensão cresceu ainda mais. Renovação da aliança entre o Egito e a Síria, depois de um golpe acontecido na Síria, que levou militares extremistas ao poder. O rei Hussein da Jordânia também foi pressionado a ligar-se a essa aliança em maio de 1967. A tensão existente na região cresceu rapidamente, com numerosos ataques na fronteira entre as tropas israelenses e sírias. Acreditando que Israel estivesse preparando-se para atacar a Síria, os egípcios começaram a mandar forças para o Sinai, obrigando os observadores da ONU a retirar-se, o que eles tiveram que fazer. Então, no dia 22 de maio, Nasser fechou o Estreito de Tirã, que fica na embocadura do Golfo de Aqaba, para a navegação israelense. Essa foi a gota d'água para Israel. Ao amanhecer do dia 5 de junho de 1967, a Força Aérea Israelense atacou violentamente os campos de aviação egípcios. Simultaneamente, as forças terrestres atacaram o Sinai em uma grande frente. O núcleo da Força Aérea Egípcia foi destruída em terra. As forças aéreas jordanianas, sírias e iraquianas reagiram atacando os alvos israelenses. Vários aviões foram abatidos e bases aéreas bombardeadas. Isso deu aos israelenses uma total supremacia aérea no final do primeiro dia. Foi necessária uma luta ferrenha para romper as defesas egípcias no Sinai. Quando os israelenses conseguiram, suas investidas rapidamente ganharam ímpeto, com seus tanques Centurion de fabricação inglesa sendo a principal força armada. Foram necessárias somente 24 horas para que vencessem em todo o Sinai, onde muitas tropas egípcias foram capturadas. Os israelenses conquistaram então o Golfo de Aqaba e a margem oriental do Canal de Suez. No fronte do Jordão acontecia uma batalha ferrenha por Jerusalém. A metade árabe da cidade caiu sob o domínio dos israelenses depois de 3 dias de luta. Os israelenses passaram então a ocupar todo o território jordaniano a oeste do Jordão. Os israelenses atacaram então a Síria e rapidamente capturaram as montanhas de Golã, que por tanto tempo dominavam o extremo norte de Israel. Diferentemente de 1956, um cessar-fogo imposto pela ONU não fez com que os israelenses se retirassem do território que tinham invadido.
No entanto, seu triunfo militar espetacular não levou a paz à região. Só mais angústia e derramamento de sangue. A guerra de 1967 dera a Israel mais fronteiras para defender, como as montanhas de Golã no norte, o Rio Jordão no leste e o Canal de Suez no oeste. Essas conquistas triplicaram a quantidade de território governada por Israel. Mas Israel era agora responsável por 1,5 milhão de palestinos que habitavam a faixa de Gaza no Sinai e na margem ocidental do Rio Jordão. Havia ainda campos de refugiados palestinos no Jordão e no Líbano, que eram também campos de recrutamento férteis para a Organização para a Libertação da Palestina. A OLP também não ficara muito satisfeita com a Resolução 242 da ONU, que exigia a retirada dos israelenses dos territórios ocupados, mas que não tratava da questão palestina. Em 1968, a OLP embarcou em uma nova forma de terrorismo, o sequestro de aviões de procedência israelense ou que se dirigisse para Israel. Um caso típico foi este avião Greek Olympic, sequestrado no aeroporto de Atenas em 1970. O clímax dessa atitude veio em setembro de 70, quando a OLP sequestrou nada menos do que 4 aviões, 3 dos quais foram obrigados a aterrissar no Jordão e depois foram destruídos. Essa foi a gota d'água para o rei Hussein, que estava tão aborrecido com as atividades da OLP no Jordão, que enviou então o seu exército contra ela. Forças sírias apoiaram a OLP e pairava a ameaça de uma guerra em larga escala. O presidente Nasser do Egito, agora um homem doente, conseguiu estabelecer um cessar-fogo. Os sírios retiraram-se e a OLP estabeleceu seu quartel-general no Líbano. Mas o cumprimento desse cessar-fogo custou a Nasser suas últimas reservas de força. E ele morreu em setembro de 1970, sendo muito chorado por seu povo. Seu sucessor foi Anwar el-Sadat, outro membro do grupo que depusera o rei Farouk em 1952. Ele desejava uma paz duradoura na região, mas não às custas do território árabe ou da causa palestina. Mas tanto Israel como os Estados Árabes continuaram a receber armas do estrangeiro. Mesmo assim, a Rússia, temerosa de um confronto direto com o principal fornecedor de armas para Israel, a América, não dava tudo o que o Egito queria. Consequentemente, mas também porque o presidente americano Richard Nixon demonstrava mais simpatia em relação ao Egito, Sadat dispensou seus conselheiros russos em julho de 1972. Mas em maio daquele mesmo ano, o aeroporto Lod de Israel testemunhou os terroristas metralhando aproximadamente 100 civis, tendo como resultado a morte de 26. Os executantes eram terroristas japoneses e indicavam que a OLP estaria ligada a grupos terroristas internacionais. Nos Jogos Olímpicos anuais que aconteciam em Munique, na Alemanha Ocidental, um grupo dissidente da OLP assassinou 12 membros da equipe israelense. Sadat, nesse meio tempo, trabalhava junto da Liga Árabe para prepararem-se para outra guerra com Israel, convencido de que essa seria a única maneira de fazer com que os israelenses discutissem a paz em seus termos. No dia 6 de outubro de 1973, o Yom Kippur, ou Dia do Perdão, um dos dias mais sagrados do calendário judaico, os egípcios fizeram um ataque surpresa ao Canal de Suez. Penetraram rapidamente as defesas israelenses, avançaram para o Sinai e lá ficaram. A força aérea foi mantida à distância pelos mísseis SANDS de superfície para o ar. Ao mesmo tempo, os sírios também atacaram as montanhas de Golã e os israelenses tiveram que lutar desesperadamente para impedir que a metade norte de seu país fosse tomada. O
primeiro contra-ataque israelense no Sinai foi desastroso, com muitos tanques sendo vítimas dos mísseis guiados antitanques de produção soviética. Na frente Golã, os poderosos ataques israelenses eventualmente conseguiam parar os sírios e fazê-los voltar para as montanhas. A partir de então, a contraofensiva israelense diminuiu, como resultado dos ataques iraquianos e jordanianos contra seu flanco sul. No Sinai, o clímax foi no dia 14 de outubro, quando uns 2.000 tanques ficaram presos na maior batalha blindada desde que ocorrera em Kursk, em julho de 1943. Posteriormente, foram os egípcios que recuaram e os israelenses fizeram uma contraofensiva audaciosa, cujo ímpeto crescia rapidamente. Os israelenses cruzaram o canal de Suez e rapidamente expandiram suas cabeças de ponte, quase que destruindo as linhas de abastecimento das forças egípcias ainda no Sinai. As perdas de armas de ambos os lados foram enormes e, sem qualquer dúvida, foi a guerra árabe-israelense mais sangrenta. Foi tal a sua intensidade que tanto Moscou como Washington concordaram em trabalhar juntos para conseguir um cessar-fogo. Isso foi rapidamente alcançado na frente norte, mas os israelenses não desejavam desistir do que tinham conquistado na margem oeste do canal de Suez. Somente a pressão americana conseguiu que recuassem através da margem leste em janeiro de 1974. No meio disso tudo, a Organização Árabe dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, elevou os preços do petróleo em 70% e parou de fornecer aos países que apoiavam ativamente Israel, especialmente os Estados Unidos. Os preços do petróleo dispararam mundialmente e em muitos países foi introduzido um racionamento do petróleo. Apesar do fechamento dos portos contra a América ter sido suspenso em março de 74, a OPEP demonstrou como o Oriente Médio era vitalmente importante. Enquanto isso, mais uma vez, as tropas da ONU tiveram que separar os dois lados. As Nações Unidas, apesar da oposição israelense e americana, deram ao OLP o status de observador. Seu líder, Yasser Arafat, dirigiu-se à Assembleia da ONU. Mas as atrocidades da OLP continuavam. Em maio de 1974, tomaram como reféns os alunos de uma escola em Maalot, no norte de Israel. 22 crianças perderam suas vidas quando os comandos israelenses invadiram a escola para salvá-las. Em junho de 1976, 2 terroristas alemães, juntamente com 2 palestinos, juntaram-se para sequestrar um avião francês com 250 passageiros a bordo, inclusive 96 israelenses. Obrigaram o avião a voar para Entebbe, em Uganda. Quando as negociações falharam, forças especiais israelenses foram enviadas. Mataram todos os terroristas, que agora eram em número de 13, com outros que se juntaram a eles em Entebbe, e 35 soldados de Uganda, para salvar todos os passageiros. Mas apesar dessas ações terroristas altamente publicadas, foi havendo um progresso na frente da paz. Isso graças à diplomacia cuidadosa do enviado especial americano Henry Kissinger, visto aqui com o presidente Sadat, e ao apoio russo para um acordo duradouro. O presidente Sadat estava preparado não só para ouvir, como também para dar passos ativos em direção à paz, mesmo que seus aliados árabes não estivessem. Em novembro de 1977, tomou a atitude sem precedentes de visitar Israel para persuadir os israelenses a reconhecer a OLP. Mas os ataques contínuos da OLP através da fronteira com o Líbano tornavam Israel intransigente. Nesse momento, a ONU interveio e criou uma zona intermediária na fronteira. Mesmo assim, o caso parecia continuar num impasse, até que em agosto de 78, o presidente Jimmy Carter convidou tanto Sadat quanto o primeiro-ministro israelense Menachem Begin para ficarem com ele em seu retiro de verão em Camp David.
Depois de uma discussão intensa, foi assinado um primeiro acordo, que foi formalizado em março de 1979, através do qual os israelenses concordaram em uma retirada do Sinai em 3 etapas, excluindo a faixa de Gaza, enquanto Sadat abria o canal de Suez e o Golfo de Aqaba para a navegação israelense. O acordo de Camp David foi histórico e o primeiro movimento positivo na direção de um final do atrito no Oriente Médio. Mas nesse meio tempo, novas forças subiram à superfície. E foi o Shah do Irã que forneceu o aparecimento das mesmas. Ele estava determinado a tornar o seu país o estado dominante no Oriente Médio e usou suas vastas reservas de petróleo para comprar grandes quantidades de armas ocidentais sofisticadas. Sua primeira incursão estrangeira foi para enviar tropas para ajudar o sultão de Omã, que era apoiado pelos ingleses, a impedir que os elementos marxistas na vizinha Dhofar o destronassem. A guerra durou até 1975, resultando na vitória do sultão, graças principalmente à ajuda britânica. Mas durante a década de 70, o descontentamento começou a crescer entre os iranianos, devido ao opulento estilo de vida do Shah, quando a maioria de seu povo morria de inanição e também devido à repressão de seu governo. Foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder dos muçulmanos fundamentalistas xiitas, que estava no exílio no Iraque, quem chefiou a oposição ao Shah. Mas em 1978, o líder do Iraque, Saddam Hussein, expulsou Khomeini a pedido do Shah. Nesse período, crescia o ressentimento no Irã contra o que parecia ser uma influência ocidental crescente sobre o seu país. Operando de sua nova base em Paris, o Ayatollah incitava as chamas da revolta. Logo, o Irã tornou-se ingovernável e, em fevereiro de 1979, o Shah abandonou o país, permitindo a Khomeini voltar em triunfo depois de 16 anos no exílio. A postura fanática anti-ocidental do novo regime fundamentalista do Irã fez com que os Estados Unidos congelassem os créditos iranianos na América. Os iranianos revidaram, invadindo a embaixada americana em Teherã e levando 52 reféns. Estavam decididos a soltá-los somente se o Shah voltasse para enfrentar um julgamento. Quando as negociações falharam, as forças especiais americanas tentaram uma audaciosa operação de resgate, que resultou em um fracasso embaraçoso, com a queda no deserto iraniano dos helicópteros que saíam de um porta-aviões. E os reféns só foram libertados em janeiro de 1981, quando o crédito iraniano foi descongelado. O fundamentalismo islâmico logo começou a ser sentido em todas as partes do Oriente Médio, especialmente no Líbano, onde havia uma guerra civil desde abril de 1975, quando o líder cristão Pierre Gemayel foi morto em Beirute e seus seguidores reagiram massacrando 22 palestinos que estavam em um ônibus. A paz foi negociada em 1976, depois que as forças sírias invadiram e ocuparam a maior parte do norte do Líbano, mas o grande número de milícias armadas, tanto cristãs quanto muçulmanas no país, significavam que ela era muito frágil. E realmente, em 1978, as milícias cristãs voltaram-se contra os sírios e no final do ano, a capital libanesa estava dividida em duas, o Beirute Oriental Cristão e o Beirute Ocidental Muçulmano. Simultaneamente, continuava a atividade terrorista da OLP contra Israel. E isso aconteceu apesar dos esforços das forças da ONU na fronteira com o Líbano para manter a paz. A Força Aérea Israelense atacou várias vezes os campos da OLP e ocasionalmente defrontava-se com a Força Aérea Síria. Em meados de 1982, houve uma renovada campanha terrorista contra os alvos israelenses na Europa. O assassinato do embaixador israelense em Londres no dia 3 de junho foi a gota d'água. 3 dias mais tarde, os israelenses realizaram uma invasão tripla no sul do Líbano, destinada a acabar com a OLP para sempre. A grande ameaça vinha dos mísseis da Síria, baseados no Vale de Beqa. A Força Aérea Israelense rapidamente destruiu muitos deles, juntamente com 80 aviões sírios, antes de atacar os campos da ULP.
tanque Merkava israelense também mostrou ser muito superior aos Sirius T-72 de construção russa. Em 6 dias, os israelenses tinham destruído o sul do Líbano, mas não conseguiram avançar mais quando tentaram subjugar Beirute Ocidental. O número de mortos civis aumentava e alguns israelenses começaram a questionar a continuidade da luta. Mas somente em agosto de 1982 foi feito um acordo de cessar-fogo. Uma força especial multinacional da França, Estados Unidos e tropas italianas foi enviada e chegou para ver uma retirada síria e da ULP de Beirute Ocidental. Os membros da ULP foram evacuados para outros países do Oriente Médio. Essa evacuação terminou com sucesso no início de setembro e a força multinacional retirou-se. Mas o sucesso israelense não trouxe a paz ao Líbano. O presidente eleito do país foi morto por uma bomba em seu carro em 14 de setembro. Os israelenses foram novamente para Beirute Ocidental, determinados a desarmar todos os muçulmanos. As milícias cristãs aproveitaram a oportunidade para atingir algumas vitórias. O resultado foi o massacre de uns 800 velhos, mulheres e crianças nos campos de Sabra e Shatila. Esse fato ativou novas lutas em Beirute entre as milícias cristãs e muçulmanas. Desesperado, o novo presidente do Líbano requisitou a volta da força multinacional. As tropas americanas, francesas e italianas chegaram no início de outubro e, acrescidas mais tarde por um pequeno contingente inglês, começou a patrulhar a chamada Linha Verde, que separava Beirute Ocidental da Oriental. Durante o ano de 1983, os esforços para promover as retiradas síria e libanesa fracassaram. Pior ainda, as forças americanas e francesas encontraram-se envolvidas na luta dentro e em torno de Beirute. Chegaram até a usar o navio de guerra New Jersey da Segunda Grande Guerra para acabar com as posições muçulmanas nas montanhas sobre a capital. Mas no dia 23 de outubro de 1982, 2 caminhões carregados de explosivos detonaram nas bases francesas e americanas, matando aproximadamente uns 300 soldados. O papel da força multinacional foi claramente insustentável e no início de 84 foi retirada. Enquanto isso, Beirute, que 10 anos antes era conhecida como a Paris do Oriente Médio, foi rapidamente sendo reduzida a simples ruínas. Mas Israel também começava a cansar-se do problema, que estava minando tanto o potencial humano quanto a economia. Mais e mais israelenses opunham-se à ocupação do Líbano, e durante o ano de 1985, as forças israelenses foram retiradas pouco a pouco, mas as sírias permaneceram. Naquele mesmo ano, o grupo fundamentalista islâmico Hezbollah surgiu em Beirute, marcando sua presença com o sequestro de alguns ocidentais que seriam usados como peças para barganhas. A luta entre as várias milícias continuava inabalável. Finalmente, no início de 1987, as forças sírias adiantaram-se para Beirute numa tentativa de restaurar a ordem. O que simplesmente serviu para inflamar as milícias cristãs, mas ainda havia uma luta pelo poder entre as milícias muçulmanas. O político dissidente general Michel Aoun, antigo comandante do exército libanês, tornou-se o principal obstáculo para a paz, mas foi obrigado a procurar refúgio na embaixada francesa em outubro de 1990. Então, com o presidente Elias Sarawi, visto aqui com o presidente sírio Assad, a paz começou lentamente a voltar para o Líbano. No Egito, a Irmandade Muçulmana Fundamentalista nunca perdoara o presidente Sadat por ter assinado o Acordo de Camp David. E sua vingança foi feita durante uma parada militar em outubro de 1981.
Soldados saltaram de caminhões, atacaram o camarote de honra e atiraram em Sadat e em outras pessoas. Isso, no entanto, não deteve o Egito em sua ideia de aproximar-se cada vez mais dos Estados Unidos, e para isso foram executadas algumas manobras unidas. Em contrapartida, as relações americanas com a Líbia, vizinha do Egito, pioraram durante a década de 80. O líder líbio, Muammar Gaddafi, já era visto há muito tempo como um dissidente do Oriente Médio. O Ocidente acreditava ainda que ele encorajasse o terrorismo internacional. Em abril de 1986, os terroristas bombardearam uma discoteca frequentada por soldados americanos em Berlim Ocidental. Aviões americanos, alguns saindo da Inglaterra, revidaram atacando alvos em Benghazi e Trípoli. Mas durante a década de 1980, o Oriente Médio viveu à sombra de uma guerra amarga entre o Irã e o Iraque. O líder iraquiano Saddam Hussein, aqui à esquerda em uniforme militar, tinha ambições de dominar o Oriente Médio. Ficou também irritado com o fato do Irã ter apoiado os rebeldes curdos no norte do Iraque. Os iranianos também controlavam a via pluvial Shatt al-Arab, de vital importância na embocadura do Eufrates, por onde todos os tanques de petróleo iraquianos tinham que passar. O Ayatollah Khomeini também não apreciava muito Saddam, depois de sua expulsão do Iraque em 1978. Acreditando que o Irã estivesse agora militarmente fraco como resultado da revolução, as forças iraquianas cruzaram as fronteiras em vários pontos no dia 22 de setembro de 1980. Mas a esperança de uma rápida vitória iraquiana foi logo afastada. A invasão agitou o povo iraniano como nunca antes, e o que lhes faltava em armas modernas era compensado pela força das massas e pela crença fanática em sua causa. Assim, apesar dos iraquianos conseguirem capturar Khorramshahr, na margem oriental de Shatt al-Arab, foram bloqueados e começou a desenvolver-se uma guerra de atrito semelhante à que houvera na frente ocidental durante 1914 e 18. Sua característica eram os bombardeios maciços e ataques feitos por ondas humanas iranianas, compostas por jovens guardas revolucionários sem qualquer treino. Durante o ano de 1982, os ataques iranianos forçaram os iraquianos a recuar para suas fronteiras antes do retorno dos companheiros. Mesmo assim, as forças ocidentais e o bloco oriental foram cuidadosos em manter-se afastados do conflito. Nenhum dos dois queria desestabilizar o delicado equilíbrio de forças no Oriente Médio. Isso apesar de enviarem navios de guerra para a proteção do tráfego de petroleiros no Golfo Persa. Em maio de 1987, os iraquianos atingiram a fragata americana Stark com um míssil Exocet. Desculparam-se depois por este ato, mas os americanos também eram culpados de um engano, quando em julho de 1988, o cruzador Vincennes, com seu equipamento de alvos altamente sofisticado, derrubou um avião iraniano. Não houve sobreviventes. Os iraquianos usaram armas químicas contra as forças iranianas. Lançaram também foguetes em cidades iranianas num esforço de romper o impasse, mas em vão. Os dois lados estavam cada vez mais exaustos. Eventualmente, em agosto de 1988, os dois países aceitaram um cessar-fogo sugerido pela ONU e os prisioneiros de guerra foram trocados. Houve outros sinais encorajadores quando os grupos fundamentalistas do Líbano começaram a libertar seus reféns ocidentais. Alguns já estavam no cativeiro há 5 anos.
Parecia que a chegada dos anos 90 iria finalmente trazer a paz ao Oriente Médio.